livro de Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Gálatas, capítulo 4 e versículo 1 em diante. Eu quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor Lediel, pastorzão. A gente tem uma admiração muito grande pela sua vida, sua família. Também aos meus amigos Heckman, a Cris, está lá atrás, né? O Alisson está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele é onipresente. A Fran também está lá atrás, eu acho, né? Deus abençoe vocês. É um prazer muito grande rever o meu amigo Custódio, sua família. Vocês moram no meu coração. É um prazer muito grande mesmo. Que Deus te abençoe. Os meus amigos que vieram lá de São José, 3 horas e meia para chegar aqui, um trânsito de Jesus. Mas nós chegamos aqui, glórias a Deus. E os adolescentes mais top da região. Não, de Blumenau, que é o FT Sede, a Força Team Sede. Vocês moram no meu coração. Vocês estão quietinhos hoje assim, né? Eu tô achando vocês bem quietinhos. Se não cooperar comigo, não vai ter pizza no final do culto. Amém? Tava boa a pizza ontem? Calabresa, essas coisas? Tem também? Top demais. Quantos pais de adolescentes tem aqui? Deixa eu ver. Nossa, que lindo. Obrigado. Obrigado por você investir no seu filho. Eu não vou falar sobre isso, mas eu acredito, pastor Lediel, que um dos maiores problemas dos nossos adolescentes hoje são a falta de investimento dos pais. A família está com problemas e aí nós temos adolescentes com problemas. E sabendo que você está aqui é uma alegria muito grande. Quem achou o texto? Alguém achou? Amém? Diz assim: digo mais isto. Enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Feche os teus olhos, Senhor Deus e Pai. Na tua presença mais uma vez eu te agradeço por essa noite, Senhor. Eu peço que essa palavra direcionada por ti possa ser introduzida no coração de cada um que está aqui neste lugar. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui em Blumenau só sai tema muito bom para todas as vezes que eu ministrei aqui. E aí da última vez eu estava procurando uma casa para alugar, eu não achei, por isso que eu não vim morar para cá ainda. Eu queria algo em torno de uns R$250, já com água, luz incluso, não achei. Ô povinho caro, hein? Lá em São José tem, baratinho assim. E todas as vezes que eu vim ministrar aqui, temas muito interessantes. Ano passado nós falamos, e tem alguns com a camiseta do ano passado, o maior mandamento. Quantos estavam aqui no congresso da sede ano passado? Foi lindo aquilo. Qualquer laguinho que você coloque moedas não vai fazer de você eterno ou não, porque você já é eterno. Você foi feito para ser eterno. Eu achava que minha sogra, eu ia ter um fim dela um dia. Mas daí eu me lembrei, Custódio, que ela também é eterna. Glórias a Deus. Não dá para não ser eterno. Não tem como não ser eterno. Nós somos criados para a eternidade. Agora existe uma questão que é muito séria. Aonde nós vamos passar a eternidade? Aí é top. Aí é verdade. Agora sobre a eternidade, nós somos eternos. E cada detalhezinho dessa vida determina aonde eu vou passar a minha eternidade. A morte, na verdade, ela não é o fim. Ela é só o começo de todas as coisas. Aquilo que nós vivemos aqui é só a ponta do iceberg. Aquilo que nós vivenciamos nessa terra é só o começo. É só uma pontinha daquilo que está preparado para nós. Uma eternidade inteira fomos chamados para viver.
E eternidade é maluco porque ela não tem tempo. Não vão passar dias. Eu não posso comparar a eternidade com 1000 anos, com 1 milhão de anos. Não dá para se comparar porque a eternidade não tem tempo. Simplesmente existo, sem fim, sem nunca acabar. Eternidade. Nós somos chamados para lá. Agora a pergunta que eu faço para você é: aonde você quer passar a sua eternidade? Nós sabemos que tem 2 lugares, um se chama céu e o outro se chama... Por que a gente tem medo de falar inferno? Um é o céu, o outro é o inferno. 2 destinos. E aí, eu estava parando para meditar nessa mensagem sobre eternidade, e o Espírito Santo ia colocando algo no meu coração. Já faz 1 mês e pouquinho que eu estou com isso ardendo no meu coração, a respeito de maturidade. O Espírito Santo falava ao meu coração que nós não vivenciamos aquilo que Ele gostaria que nós vivenciássemos, porque nos falta muitas vezes maturidade para entender aquilo que o Espírito Santo quer que a gente faça na nossa vida. O motivo pelo qual não vivemos aquilo que gostaríamos, ou aquilo que fomos chamados para viver, é porque ainda não estamos prontos para estar neste lugar. Por isso não vivemos aquilo que gostaríamos de viver. Não estamos prontos ainda. Apocalipse vai falar de uma noiva. Tem gente em cima também, que legal. Uma noiva, gente aí de cima. Uma noiva que não está preparada. Eu me casei, vai fazer 4 anos. E eu lembro que o cara que organizou meu casamento, ele falou para mim o seguinte: Jonathan, eu só vou começar esse casamento quando a tua esposa chegar, porque senão dá problema. A gente começa, elas se atrasam, os convidados ficam irritados, começam a ir embora. Então eu só vou começar quando ela chegar. Ou seja, só vou iniciar esse casamento quando a noiva estiver pronta. E a verdade é que nós somos a noiva de Cristo, mas nós ainda não estamos prontos. É por isso que Jesus ainda não voltou. É por isso que a igreja ainda não subiu, porque nos falta alguma coisa. Ainda não estamos prontos. Nos falta maturidade. A igreja ainda está no salão de beleza. A igreja ainda está fazendo as suas unhas. A igreja ainda está arrumando o seu cabelo. O noivo já está preparado para esse casamento, mas nós que somos a sua noiva ainda não estamos prontos para estar com o noivo, para esse grande dia, por falta de maturidade. E aí o texto que nós lemos fala de uma exemplificação de um menino que tem um pai e que é herdeiro de tudo aquilo que o pai tem. Só que como ele ainda é novo, como ele ainda é imaturo, ele não usufrui de tudo aquilo que o pai tem preparado para ele. Então ele é tratado apenas como um escravo, porque não tem maturidade o suficiente para viver ou para receber aquilo que o pai tem para dar. Nós temos um pensamento infantil muitas vezes de achar que fomos chamados apenas para a salvação. E aí, deixa eu chocar você um pouquinho: não fomos chamados apenas para a salvação. A salvação é uma compreensão talvez infantil de todo o processo que Deus tem para a nossa vida, de tudo que Deus, o Pai, espera de nós. A salvação é só uma gotinha. E aí nós nos contentamos com qualquer coisa, com qualquer vida, com qualquer mornidão, porque acreditamos que Deus nos chamou apenas para a salvação, sendo que existe algo muito maior do que isso. Existe a plenitude de receber a herança que o Pai tem disponível para mim. Nós somos chamados para a plenitude, pastor Lediel, para algo mais intenso. Adolescentes que estão aqui, quantos gostam de ir para o shopping? Levanta a mão. Shopping. Tem shopping aqui em Blumenau? Tem. Cidade grande. Eu já fui em cidade que não tem shopping. Imagine que você chega domingo para o seu pai. Você fala: pai, sábado eu quero ir no shopping com os meus amigos. Sábado que vem, quero ir no shopping. Aí o seu pai vai chegar para você e vai falar o seguinte: tá bom, eu vou te levar, mas você vai ter que lavar a louça segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você vai ter que arrumar o seu quarto segunda, quarta, quinta e sexta. Os pais dão risada, né? Porque eu acho que essas coisas não acontecem. Vocês vão ter que arrumar o quarto de vocês segunda, terça, quarta, quinta e sexta.
Vocês vão ter que varrer a casa segunda, terça, quarta, quinta e sexta. No sábado eu levo vocês para o shopping. Beleza, pai? Você vai lá, faz tudo direitinho, que é um milagre isso acontecer, né? É um milagre de Deus. Aí você vai lá, lava a louça. Arruma o seu quarto, aquela zona, aquela bagunça, aquele inferno que nem zoou. Arruma o seu quarto. Você varre a casa. Aí chega no sábado, você chega, pai, é o seguinte, eu quero ir para o shopping, eu fiz tudo o que você falou. O pai vai levar ou não vai levar para o shopping? Vai te largar no shopping com seus amigos, vai te dar dinheiro para um sorvetezinho do McDonald's e no máximo para você brincar de pegar aqueles bichinhos naquela máquina, que nunca dá para pegar. Já vi umas técnicas na internet, não vem. Aí, imagine algo diferente. Imagine que o seu pai mandou você lavar a louça, varrer a casa e limpar o quarto, mas chega na segunda-feira, você acorda 7 horas da manhã e você já começa a incomodar os vizinhos e já acorda seu pai e sua mãe com o aspirador ligado. Você está aspirando a casa. Você não só lava a louça, mas você também aria o fogão. Não sei se é assim que fala. Aria o fogão. É assim, irmãs? Você seca a louça. Você guarda a louça, meu Deus do céu. Você não varre só a casa, você passa pano na casa, meu Deus do céu. Jesus está batizando ali, irmãos. Já tem gente entendendo. Você não só vai, mas você passa pano na casa, nos cantinhos, no teto, em cima da mesa, dentro dos armários, na geladeira. Descongela a geladeira, aquela geladeira velha, tira, coloca a comida. Você imagina você fazendo isso segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Quando chegar no sábado, seu pai vai ou não vai levar você no shopping? Mas aí não é só mais o dinheirinho do sorvete. Teu pai vai te dar o cartão de crédito. Ele vai te dar a senha de 6 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Criatividade. Ele vai dizer: meu filho, você fez muito mais do que eu esperava. Você fez muito mais do que você deveria fazer. Eu não só vou cumprir com o que eu falei, mas eu tenho muito mais para você, porque você fez muito mais para mim. Existe uma plenitude disposta para que nós possamos viver. Só que para viver a plenitude de Deus requer maturidade. Para viver uma eternidade, a plenitude da eternidade requer maturidade. Eu gostaria de te convidar para nessa noite nós viajarmos nessa mensagem. Eu quero te falar a respeito de lugares que nós precisamos passar, porque o começo de qualquer maturidade não está em saber somente quem Deus é, mas também saber quem eu sou diante de Deus. Não fomos chamados só para a salvação, existe algo mais intenso. Eu gostaria de te convidar para juntos nós entendermos essa verdade que o Espírito Santo colocou no meu coração. Maturidade espiritual, que nos leva para uma plenitude espiritual. Primeiro lugar que nós precisamos passar, primeira verdade que nós precisamos entender a respeito de maturidade, que tem tudo a ver com eternidade, maturidade. Primeiro lugar se chama cruz. O primeiro objeto, a primeira verdade, a primeira coisa que nós precisamos saber a respeito de Deus e a respeito de nós mesmos está na cruz. A cruz é incrível. Algumas pessoas carregam a cruz num colar, outras colocam a cruz como parte de uma decoração. Outros têm a cruz pendurada na parede de uma casa. A cruz, na verdade, é um objeto de tortura, um objeto para se sacrificar uma pessoa, para tirar a vida de uma pessoa. Mas a cruz, para nós que olhamos as coisas com os olhos espirituais, tem um significado muito maior, porque a cruz revela quem nós somos. Se você quiser avançar nessa maturidade para compreender o Pai que você tem, você precisa olhar para a cruz, porque quando você olha para a cruz, você olha para um espelho que mostra quem você é.
E a verdade é que você e eu somos grandes pecadores. Quando olhamos para a cruz, descobrimos quem somos. E descobrimos que somos grandes pecadores. Isso é incrível. É incrível saber que eu sou um grande pecador. É óbvio que é incrível, porque tem gente que não sabe. Tem gente que é arrogante na casa de Deus. Tem gente que parece que Deus está fazendo um favor quando ela faz alguma coisa para Ele, como se estivesse fazendo um favor para Deus. Tem gente que não entende essa verdade, e esse é o primeiro passo para uma caminhada de maturidade: olhar para a cruz e perceber que somos grandes pecadores. Estávamos distantes, estávamos perdidos, estávamos afastados. Somos grandes pecadores. E o incrível que a Bíblia nos revela é que nós não somos mais ou menos pecadores do que outras pessoas. Eu não sou mais pecador do que você. Você não é um pecador menor do que eu. Somos todos grandes pecadores. Não há diferença nenhuma do seu pecado para aquele que nesta noite está dentro de um bar arruinando a sua vida. Não há diferença nenhuma. Romanos 3, Paulo escreve que todos nós pecamos e fomos destituídos, excluídos da glória de Deus, por isso nos tornamos inúteis. Todos nós, não só os que estão lá fora, mas os que estão aqui dentro, você e eu, também somos grandes pecadores. Enquanto a gente não entende essa verdade, a gente não consegue olhar para Cristo e viver a plenitude daquilo que Ele tem preparado para nós, porque é preciso nos colocarmos em nosso lugar de grandes pecadores, pessoas que não merecem, pessoas que não deveriam estar aqui, pessoas que não poderiam estar aqui porque pecaram, porque são falhas, são falhos. A cruz mostra isso para mim. Uma vez eu estava num seminário lá em São José, e o camarada falou uma frase que ficou marcada no meu coração. Ele estava falando a respeito deste assunto, o Alain Brizotti, e ele falou: a grande verdade é que todos nós somos mendigos. Todos nós somos mendigos, os que estão dentro da igreja e os que estão fora. A única diferença entre nós e eles é porque nós sabemos onde encontrar pão. Esse pão é Jesus, e nós o encontramos. E a única diferença que nós temos daqueles mendigos que estão lá fora é porque nós encontramos o pão, e agora a gente sai pelos quatro cantos deste mundo anunciando aonde tem pão, aonde está Jesus. É essa a grande diferença nossa para as outras pessoas. No mais, somos todos iguais. Essa compreensão muda tudo na nossa vida. A verdade é que somos pecadores, mas quando eu olho para a cruz, eu não só percebo que sou um pecador, eu não só descubro quem eu sou, mas eu descubro também quem Deus é. Um Pai misericordioso, um Deus amoroso, um Deus salvador. Quando eu olho para a cruz, eu me vejo. Mas quando eu olho para a cruz, eu também vejo Deus, e percebo que o seu amor por mim é de uma forma tão incrível, tão maravilhosa. Você sabe o significado da palavra misericórdia? Misericórdia é não dar a alguém aquilo que ela merecia receber. Foi isso que Ele derramou sobre a minha e sobre a tua vida, algo que se chama misericórdia. Você não merecia, você é um pecador, você não merecia, mas Ele fez por você, porque Ele te ama. A cruz fala isso para nós. Só que a minha caminhada cristã, a minha caminhada para a maturidade, para a plenitude da eternidade, ela começa pela cruz, mas não termina pela cruz. Um outro lugar que nós temos que passar é um lugar que se chama trono. Precisamos entender que o nosso Deus, além de Salvador, Ele também é Rei. Talvez você olhe para Deus e você veja um cordeirinho morto numa cruz.
Talvez a sua concepção de Jesus é de alguém que foi moído, de alguém que foi traído, de alguém que é pequeno e que não pôde contra os soldados romanos, de um cordeiro. Mas eu quero te dizer que além de cordeiro moído pelas suas transgressões, ele também é o leão da tribo de Judá, aquele que está sentado no trono, aquele que os anjos, serafins e querubins ficam dizendo: santo, 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 santo. Ele está no trono. E pessoas que não entendem essa verdade de que ele também é rei, são pessoas mimadas. Você conhece alguém mimado dentro da igreja? Alguém, ai, não me toca. Você conhece aquele adolescente que não dá para você trazer uma exortação? Não. Esses dias eu estava visitando uma congregação, um grupo de adolescentes, e aquilo lá estava um terror. Um terror. E os líderes estavam dando risada junto com os adolescentes, mas não dava para falar. E aí eu já tinha visitado eles umas 5 vezes. Essa foi a 6ª vez. Eu nunca tinha trago uma palavra de exortação, sempre em momentos prazerosos, alegres. Naquele dia eu falei: pessoal, olha para mim aqui. Isso aqui é um grupo de adolescente. Isso aqui não é um grupo de crianças. E por não ser um grupo de crianças, quando eu falo, eu quero que me ouçam. E aí eu comecei a dar aquela ralhada neles, assim, aquela surra de vara. E aí de repente um deles, aí eu peguei e falei assim: não, vocês sabem que eu já vim aqui outras vezes e eu nunca precisei fazer isso. Aí um deles pegou e falou assim: é, mas nem parece. Não sei pra que ser tão grosso. Não entende o princípio da obediência. Não entende que existe autoridade e a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Você não está em qualquer lugar, você não é qualquer um, você tem um rei e o seu rei é Jesus. A compreensão de um trono muda a nossa perspectiva, muda aquilo que a gente vê a respeito de Deus e muda aquilo que a gente vê a respeito de nós. Paulo, quando começava algumas de suas cartas, ele escrevia: Paulo, escravo de Jesus. Tiago era irmão do mestre, e quando ele começa o seu livro, ele fala: Tiago, escravo de Jesus, porque já havia passado pelo trono e já havia compreendido que existe um rei assentado no trono, e quem governa na vida dele não é mais ele, mas é Cristo quem governa sobre ele. Escravo de Jesus. Deixa eu te perguntar um negócio: quem é que governa a sua vida? Que sentido nós vivemos por algo eterno ou vivemos em busca de uma eternidade no céu, se ainda aqui a gente não compreende quem é o nosso rei? Quem manda na gente, quem manda na nossa vida? Que sentido? Explica para mim. Qual a lógica de querer estar no céu e cantar santo, 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 se ainda aqui eu não reconheço a sua santidade? Se ainda aqui eu não compreendo que Ele é poderoso? Se ainda aqui eu não compreendo que Ele pode fazer, resolver e fazer causas impossíveis? Qual a lógica de querer estar no céu, se ainda aqui eu não reconheço o Senhor como meu rei? Eu lembro da nossa adolescência na igreja, e cara, era incrível quando a gente fazia alguma coisa errada e a gente tinha que ir pro culto domingo. A gente ia apertadinho, com o rabinho entre as pernas, porque a gente podia não ser tão inteligente que nem eles. A gente era tudo ramelento, feio, tudo errado. Os adolescentes hoje são chiques, bonitos, tem celular, Instagram. A gente tinha era bolinha de gude. Mas a gente, quando chegava na igreja e a gente sabia que alguma coisa não estava certa, não havia como ficar em paz naquele culto, porque nós éramos bobinhos, mas nós sabíamos que tinha um rei que estava governando aquele templo, aquela igreja e a nossa vida. Tínhamos temor. Algo que falta no coração da igreja hoje é algo que se chama temor. Você tem um rei e o seu rei é poderoso, é majestoso, é glorioso, e nós precisamos reverenciá-lo, ter respeito, ter reverência. Quando nós passamos pelo trono, nós vemos o que Ele é.
Quando nós passamos pela cruz, entendemos que nós somos grandes pecadores. Quando passamos pelo trono, entendemos o que um rei bondoso pode fazer com grandes pecadores. Ele tem um lugar para você no seu reino. Ele tem um lugar para mim no reino dele. Ele é o nosso rei. Ele está sentado no trono. Compreender essa verdade muda toda a nossa visão a respeito de cristianismo. Ele não é só o nosso Salvador, mas também é o nosso Senhor e o nosso Rei. Mas existe um outro lugar que eu quero que você esteja com Deus. Existe mais um passo nessa caminhada rumo à maturidade que nos leva para uma eternidade. Este lugar é no sofá. Cara, eu amo o sofá. Acho que sofá é o meu lugar, devia ter o meu nome. Quem é que gosta de sofá também? Só para mim saber. Ah, tem uns que estão meio assim, né? Trabalhadores, esforçados. Cara, eu amo sofá. E sofá é lugar de compartilhar. Quando os meus amigos vão lá em casa, eles acabam com o meu sofá. Eles sentam no sofá, a gente conversa, a gente ri. E existe um lugar que Deus quer que nós estejamos com Ele. Este lugar é no sofá, para que nós entendamos que Ele, além de Salvador, além de Rei, Ele também é o nosso amigo. Não dá para ser amigo de Deus. E cara, ser amigo de Deus é a coisa mais incrível que pode acontecer. Mas não dá para ser amigo de Deus sem entender primeiro que Ele é meu Rei. Porque senão a gente fica um amigo inconveniente. A gente é um amigo folgado. Eu tenho uns amigos folgados. A gente fica abusado. A gente perde o respeito. A gente acha que amigo é só chegar e não. É como se fosse um pai chegando para você e falando: olha filho, eu sou o seu amigo, hein? Você sabe que ele é o seu amigo, mas vai fazer alguma coisa de errado para você ver. A sua que você vai tomar. Porque é um respeito por trás da amizade. É o meu amigo, mas também é o meu pai. É o meu amigo, mas também é o meu rei. Mas ele quer ser seu amigo. A plenitude da eternidade, a plenitude de viver uma experiência com Deus, de receber a herança que Ele tem planejado para nós, consiste em entender que Ele é o meu amigo. Eu preciso passar pelo sofá. Ele tinha 12 discípulos. Os 12 eram especiais, os 12 eram incríveis. Os 12 foram escolhidos entre milhares de judeus, mas tinha 3. Tinha 3. Tinha 3 que eram mais chegados de Jesus, porque eram amigos de Jesus. Tinham 3 que vivenciaram coisas ainda mais incríveis do que os outros 9, porque eram amigos do Mestre: Pedro, Tiago e João. Aí talvez você pare para pensar e se questione se Deus tem um carinho melhor pela outra pessoa do que por você. Eu já atendi muito adolescente que tem essa dúvida. Jonathan, eu acho que Deus não me ama, cara, porque eu tenho a mesma idade, a minha família é parecida, e o menino do lado tá voando, ele pula na igreja, ele grita, ele chora, ele sente. Eu não sinto nada. A vida do outro parece que é muito mais intensa na presença de Deus, e a minha vida na presença de Deus é caótica, eu não sinto nada. Será que Deus ama ele mais do que ama a mim? E a resposta é sempre a mesma: é claro que não. Deus não se aproxima mais de alguém do que de outros, mas existem pessoas que se aproximam mais de Deus do que outros. A questão não está em Deus se aproximar de você, a questão está em você se aproximar de Deus. Quanto maior ou quanto mais próximo eu estou, melhor a minha visão e a minha compreensão. Qual a sua distância entre Deus? A primeira vez que eu fui para Barra Velha, que eu passei por ali, eu olhei aquele negócio gigante lá na beira da BR. Eu pensei: meu Deus, o que é isso? Será que é a Big Tower? Aí de longe eu achava que era um prédio. Eu ia me aproximando, eu já começava a perceber que era uma estátua. Quando eu cheguei perto eu pensei: bah, a estátua da Havan. Só fui perceber o que era quando eu cheguei perto. Só fui compreender melhor aquilo que realmente era, o jeito, a forma, o tamanho, quando eu cheguei perto. Quanto mais próximo de Deus, mais amigo de Deus, maior eu entendo a sua vontade para a minha vida e quais são os seus segredos para mim. Deus tem segredos para contar para você.
Adolescente, olha para mim. Deus tem segredos para compartilhar com vocês, cara. Deus tem coisas que outras pessoas nunca ouviram falar e Deus quer colocar no coração de vocês. Mas para contar segredo precisa ser amigo. Eu não conto meu segredo para qualquer um. Eu não conto os meus segredos para a primeira pessoa que aparece na minha vida. É preciso ser amigo, e para ser amigo é preciso ser verdadeiro. Para ser amigo de Deus precisa ter verdade na vida, verdade no coração. Não adianta eu levantar as minhas mãos e dizer: Senhor, hoje eu estou muito empolgado para estar na tua casa, mas na verdade eu estou dizendo: como eu queria estar na frente do meu computador ou da minha televisão. Que falsidade! Quantas vezes eu cheguei no culto e eu não estava me sentindo bem, ou estava ouvindo uma palavra que aquilo não descia no meu coração, e eu fechava os meus olhos e eu digo: Deus, é o seguinte, não estou achando legal isso não está descendo no meu coração, enquanto outras pessoas estão: glória a Deus, só que não concordam, estão vivendo uma mentira diante de Deus. E não dá para ter uma amizade com Deus se eu for mentiroso com Ele. É preciso ser verdadeiro. Deus quer a sua vida de uma forma transparente, verdade de coração, uma amizade com Deus. Uma das coisas mais incríveis que eu já vivenciei na minha vida é me tornar um amigo de Deus. Nada aconteceu de mais incrível na minha vida do que me tornar amigo de Deus. Aonde eu estou, a minha mente está em oração. Aonde eu estou falando com Deus. Quando eu vejo algo massa, e às vezes eu não tenho para quem contar, eu fecho os meus olhos assim. Esse dia eu quase bati o carro. Eu fecho os meus olhos assim: Senhor, olha que legal aquilo ali, Senhor. Acho que eu vou comprar para Laura, Deus. Amizade com Deus. Aonde quer que eu esteja, eu estou com Ele, estou falando com Ele, porque eu estou no sofá, Ele é meu amigo. Não há pessoa mais top, mais incrível para mim compartilhar os meus segredos do que com Deus. Tá cheio de gente que quer ouvir os teus segredos, mas só tem um que merece ouvir aquilo que você tem para falar. Este alguém é Deus. É com Ele que você precisa compartilhar os seus principais segredos, porque Ele quer ser seu amigo. A pergunta que fica: você quer ser amigo de Deus? Esse já é um estágio incrível da nossa maturidade, ser amigo de Deus. Mas existe uma última compreensão que transformou a minha história, que transformou a vida das pessoas que entenderam essa verdade. Nós já passamos pela cruz e entendemos que somos grandes pecadores. Passamos pelo trono e entendemos que Ele é rei em nossa vida. Passamos pelo sofá e percebemos que Ele é o nosso amigo. Mas existe um outro estágio, um estágio mais incrível do que esse, que só chega nele depois que passa por esses três. É um lugar que se chama mesa. Depois de passar pela cruz, pelo trono e pelo sofá, a gente chega na mesa. Mesa, principalmente na cultura judaica, não era lugar para qualquer um. Ninguém entrava na casa de alguém simplesmente e se assentava à mesa. Era um lugar sagrado, e é um lugar que deveria ainda ser sagrado nos dias de hoje. Vários psicólogos e vários estudiosos vão falar que uma família que se assenta à mesa para as refeições são muito mais saudáveis. O diálogo acontece, as instruções acontecem. A mesa é um lugar de pai com filho. E este talvez seja um dos ápices, a plenitude, o auge da maturidade cristã. Entender que Deus quer ser meu pai. Talvez você chegou aqui, você esteja preso a uma verdade de que você foi apenas salvo. Talvez você esteja preso a uma verdade de que Deus é apenas o seu rei e você é apenas um escravo na presença dele. Talvez você pense que Deus é apenas seu amigo, mas eu quero te dizer uma verdade muito maior. Deus quer ser o seu pai e você precisa ser o seu filho. Ser filho de Deus é algo incrível.
Ser filho de Deus é algo maravilhoso. E eu comecei falando aqui nessa noite que um dos maiores problemas dos adolescentes que nós atendemos são os pais ausentes dentro de casa. Eu já tentei ajudar adolescentes de todas as formas, mas sempre que a gente liberava uma palavra, ele voltava para casa e estava diante de um ambiente corrompido. Uma vez eu li um estudo de que mais da metade dos adolescentes que se envolvem com drogas, que são presos, que se envolvem com as coisas da vida, mais da metade são adolescentes e jovens que não têm um pai dentro de casa. Alguns já perderam. Alguns aqui já não tem mais o pai. Alguns aqui gostariam de dar um abraço no pai, receber uma instrução, mas não tem mais. Agora existem outros que têm pai, mas é a mesma coisa que não tivesse, porque o pai é ausente. Está dentro de casa, mas é ausente. E por conta dessa falta, nós encontramos uma geração carente de pai. Nós encontramos a raça humana carente de um pai. Eu quero dizer para você que não importa se o seu pai já não está mais aqui, se o seu pai é ausente, se o seu pai não serve a Deus, ou se o seu pai é o cara mais top que você conhece. Eu quero te dizer que existe um Deus sentado à mesa e te convida para sentar também, porque Ele quer ser o seu pai. Romanos 8 e versículo 15, Paulo vai dizer que não fomos chamados outra vez para vivermos com espírito de escravidão, mas fomos chamados pelo espírito de adoção de filhos. Por isso clamamos: Abba, Pai. Ele é o seu pai. E não há relacionamento mais intenso do que um pai com um filho, porque um pai é bondoso. Eu lembro de algumas coisas que eu pedi para o meu pai, e muitas das coisas que eu pedia para o meu pai eu não merecia. Só que, cara, ele era o meu pai. E um pai não dá alguma coisa para o filho simplesmente porque merece, mas porque é pai. O coração do pai arde pelo filho. O coração do pai ama o filho, que ele é a ponto de matar alguém ou fazer qualquer coisa pelo filho por amor. O pai é bondoso. Você tem um Deus bondoso. Se eu fosse esperar ser merecedor para ter a esposa que eu tenho, a vida que eu tenho, eu nunca teria nada disso. Mas porque o meu pai é bondoso, eu vivo o que vivo. Você tem um pai bondoso. Você tem um pai que é fiel. Escute isso e grave no seu coração: o seu pai é fiel. E a fidelidade de um pai não depende da fidelidade de um filho. Você lembra do filho pródigo? Saiu de casa, abandonou tudo, gastou todo o dinheiro, foi infiel. O pai tinha todos os motivos para também permanecer infiel, mas ele era pai. E a fidelidade de um pai não depende da fidelidade de um filho. Ele sempre permanecerá fiel. O filho, quando volta, já volta acanhado, com medo. Fica de pé, por gentileza. O filho, quando volta, ele volta com medo. O filho, quando volta, ele volta pensando: cara, eu vou chegar para o pai e eu vou perguntar para ele se existe pelo menos um lugar entre os seus empregados, porque eu fui infiel. Eu não mereço voltar à casa do pai. Mas para surpresa dele, quando ele chega próximo da casa, o pai o avista. Você já conhece essa história? O pai o avista, e mesmo com a infidelidade do filho, o pai permanece fiel e corre de encontro a ele, e dá um abraço, e traz sandálias, e coloca um anel, novas vestes, e faz uma festa, porque ele é pai. Deus é muito mais do que o seu Salvador. Ele é o seu Rei.
Ele é muito mais do que o seu rei, Ele é o seu amigo, mas muito mais do que tudo isso, Ele é o seu pai. E porque Ele é o seu pai, você tem direito a uma herança. E porque você tem direito a uma herança, ela é sua. E ela foi entregue a você no dia em que Jesus verteu seu sangue na cruz. No exato momento em que Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele entrega para a humanidade uma herança. Uma herança que se chama céu. Ele inaugura o céu com aquele ladrão na cruz. E essa herança está há 2000 anos disponível para mim e para você. Só que nós não a recebemos porque não compreendemos que somos filhos. E como receber herança se não sou filho? Você é filho de Deus. Coloque essa verdade no seu coração. Feche os teus olhos. Coloque a mão no seu coração. Deixa eu ministrar algo sobre você. Você é filho. Você é filha de Deus. Entenda essa verdade, permita que a sua mente entenda essa verdade. Você é filho de Deus, cara. E como filho de Deus a gente pode viver coisas extraordinárias. Como filho de Deus a gente pode viver coisas absurdas que a sociedade não entende, o mundo não compreende, porque eu sou filho de Deus. E eu tenho uma herança. Essa herança se chama céu. E é para lá que eu vou, porque eu tenho um pai. Meu pai é Deus e eu sou seu filho. Amadureça espiritualmente. Não perca tempo, meus irmãos, com as coisas dessa vida. Não perca tempo, meu irmão, com coisas pequenas, coisas banais, coisas fúteis. Adolescente, não perca tempo com rede social, com amizades ilícitas, com pensamentos suicidas. Você tem um pai, você tem um amigo, você tem um rei e você tem um Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos viver o extraordinário, eu creio nisso. A igreja do Senhor está se despertando para uma maturidade, aonde eu compreendo quem sou, quem Ele é e aquilo que Ele quer que eu viva nessa terra. Aí sim eu estou vivendo por algo eterno. E aí sim eu estou vivendo por uma causa maior, porque eu sou maduro o suficiente para entender quem eu sou. Você é filho de Deus. Eu gostaria de orar por você. Você que precisa de uma oração, você que entendeu essa verdade, você que compreendeu essa coisa absurda de quem somos diante da presença de Deus, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Você que quer viver o extraordinário diante da presença de Deus, eu quero te dizer que coisas incríveis acontecem na sua vida quando você descobre quem você é. Existe um mundo de possibilidades que a gente não entende, a gente não compreende, mas é incrível aquilo que podemos viver diante da presença de Deus. Glórias a Deus. Eu estava em casa e o Espírito Santo falava ao meu coração a respeito de cura. Quando eu tinha 17 anos de idade, uma irmã chegou em profecia para mim e falou que Deus iria me usar para curar outras pessoas. E eu estava hoje em casa orando e o Espírito Santo ardia no meu coração a respeito de cura nessa noite. É trabalho de adolescente, eu vou orar, mas eu gostaria de convidar você que precisa de uma cura. Você que está desenganado pela medicina, você que já não acredita mais que a cura pode chegar, eu quero te convidar para vir aqui à frente. Eu quero orar por você, por uma cura. O Espírito Santo clamava forte ao meu coração por isso. Eu creio que se você tiver fé, você pode ser curado nessa noite. Isso. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos cantar? Adore ao Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. Glórias a Deus, aleluia. O meu fôlego, tu és. Espírito Santo, começa a tocar, Jesus. Começa a encher. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui.
Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Você que está no banco, levante sua mão para cá. Vamos orar por esses adolescentes. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Senhor, coloca em nós, Senhor, aquilo que tu tens. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Interceda, meu irmão. Interceda por esse adolescente. Sim. Aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ai, Rebeca, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Faz tudo, mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me levo, usa tua glória, Baixinho, baixinho. Segura um pouquinho. Isso. Baixinho. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Você está feliz, Pai, por encerramento desse congresso? Aleluia. Eu gostaria de saber se existe alguém que recebeu essa mensagem em seu coração e gostaria de nessa noite dizer: eu quero aceitar Jesus. Eu não suporto mais viver essa vida longe de Cristo. Eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Se temos alguém, levante sua mão. Temos alguém que gostaria de aceitar Jesus? Levante sua mão, eu quero orar por você. Quem sabe você já esteve nos caminhos do Senhor, mas está afastado e hoje você quer retomar essa caminhada. Eu quero voltar para Jesus. Temos alguém? Levante sua mão. Não temos? Glórias a Deus. Vamos orar então. Fechem os seus olhos, adolescentes. Peçam para Deus agora aquilo que está entalado na garganta de vocês. Ele é o Pai. Ele é o Pai. Feche os teus olhos e peça: Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós sabemos que a Tua presença é real neste lugar. Nós sabemos que fomos chamados para vivenciar algo muito mais intenso e muito além daquilo que nós imaginamos, Senhor. Nós sabemos que existe uma herança que não podemos medir, uma herança que não podemos mensurar, uma herança que não podemos compreender, mas nós sabemos que é nossa. E à medida que nós crescemos e que nós amadurecemos na Tua presença, nós vamos recebendo o extraordinário Teu na nossa vida. Senhor, eu peço que Tu venhas a amadurecer espiritualmente este grupo. Eu peço que Tu venhas a amadurecer espiritualmente essa igreja, que nós possamos a olhar para as coisas não com um olhar material, carnal, mas que nós venhamos entender tudo de uma forma eterna e que nós possamos vivenciar aquilo que Tu queres, Senhor, para a nossa vida, que nós possamos viver as verdades mais incríveis que Tu tens para a nossa vida. Batiza com Teu Espírito Santo, Senhor. Eu quero Te pedir pelas pessoas que estão enfermas nessa igreja.
Senhor, eu creio que Tu és o médico dos médicos. Eu creio que Tu és o Deus da cura, Senhor. Se existe alguma enfermidade neste lugar, eu ordeno em nome de Jesus, enfermidade saia. Se existe alguma doença neste lugar que o médico já condenou, que o médico já desenganou, em nome de Jesus, doença saia. Senhor, alcança essa geração. Abençoa a liderança, o pastor dessa igreja. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.